Queridos, abram a Bíblia, por favor, em 3 João. Terceira carta do apóstolo João. Coladinho em Judas, coladinho em Apocalipse. 15 versos. Vamos ler, estudar e aplicar os 15 versos. Você tem paciência para isso ou não? Amém. 2 pessoas vão ficar comigo até as 7. Obrigado. Glória a Deus aí pelas 2 pessoas. Todo mundo junto, então? Então vamos lá. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho dele. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para te escrever, todavia não quero fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda aos amigos, nome por nome. Pai, em nome de Jesus te louvamos, te agradecemos por essa noite. Peço que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra. Peço que o Senhor prepare o nosso coração para recebê-la de uma maneira fértil. E peço que o Senhor limite a minha palavra àquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos junto. Eu e a Fernanda moramos praticamente em apartamento durante 18 anos. E recentemente a gente conseguiu ir para uma casa. E eu tinha um sonho, e esse sonho é bem antigo mesmo. Eu tinha um sonho de ter um cantinho de estudo, um local mais específico, né? Geralmente estudava na cama, estudava num cantinho do quarto, mas tinha um sonho de ter um lugar mais separado, um negócio mais específico para estar estudando ali, até porque isso ajuda a questão do rendimento, da atenção e tudo mais. E a gente conseguiu, com a ajuda de algumas pessoas, com a ajuda de Deus primeiramente. Eu estou apaixonado pelo meu cantinho de estudo. Às vezes eu até passo na porta, mesmo que eu não vou estudar, porque ele fica no fundo do quarto, né, como um anexo do quarto. Eu dou uma olhadinha e falo assim, caramba, que bacana. A Fernanda até tirou sarro hoje de mim, que eu postei uma foto do livro que o Manuel me deu de manhã. Ela falou, tu postou essa foto para mostrar o teu cantinho, né? Eu falei, você não está totalmente errada. Que eu já tinha postado uma outra foto dele. E eu estou decorando, estou nos finalmentes lá. E tem uma coisa que não vai faltar lá, nesse cantinho de estudo. É um quadro, que eu vou colocar lá brevemente. Até porque ele é super econômico, é só imprimir uma folha e colocar numa moldura. Faltou tempo, mas ele vai estar lá. E esse quadro não vai ser colorido, ele não vai ser uma imagem, ele vai ser uma frase. E essa frase vai ser, lembre-se o porquê. É essa frase que vai constar lá dentro do meu cantinho de estudo. Quando nós lembramos do porquê de algumas coisas, isso renova a nossa motivação para aquilo que estamos fazendo. Quando nós relembramos o porquê de algumas coisas, nós renovamos a nossa força.
Quando nós lembramos o porquê das coisas, nós nos livramos de distrações que nos tiram do foco. Quando nós lembramos o porquê de algumas coisas, nós fazemos com alegria. Amanhã, muitos de vocês, inclusive eu, acordarei por volta de 5 e pouco para encarar o batente. Mas alguém diz um amém aí? Glória a Deus, temos algumas pessoas aqui. Se a nossa motivação for pura e simplesmente o salário, o sustento da família, são motivações nobres. Mas nós que carregamos um porquê maior, devemos lembrar que tudo na nossa vida gira em torno de um grande porquê. E esse porquê é o nome que os discípulos carregavam, e nós vimos aqui nesse livro e vamos explorar um pouco mais. É importante sabermos o porquê das coisas. É importante nós termos o nosso porquê claro nas nossas mentes. Eu ouso dizer que o tamanho do seu porquê é que define aonde você vai chegar. Se o seu porquê for pequeno, a sua caminhada será pequena, será com poucas marcas. Quanto maior for o seu porquê, maior será a sua caminhada e a sua motivação de alcançá-lo e glorificar a Deus com a sua vida. A carta de 3 João é interessante porque um dos motivos dela ter sido escrita para Gaio, que é um dos personagens, é que o apóstolo João gostaria de lembrar alguns porquês para ele. Vamos relembrar um pouco. Última vez que estive aqui, falei sobre 2 João, segunda carta de João. Na segunda carta de João existe um problema que acontece. Alguns falsos cristãos que estão pregando um evangelho sofisticado, um evangelho mais elaborado, um evangelho com um pouco de filosofia grega, um evangelho com princípios do gnosticismo, estão entrando nas casas e pregando. Só que eles deturpam 2 pilares do evangelho. Eles deturpam a divindade de Cristo e a ressurreição de Cristo. São pilares importantes para nós do evangelho que jamais podem ser tirados. Mas pelo fato de estarem sendo influenciados pela filosofia grega, que não acreditava na junção entre alma e espírito, eles não conseguiriam acreditar que Deus poderia ter encarnado em Jesus. E muito menos que o corpo, que é mau, Deus poderia tê-lo ressuscitado, já que ele é mau, porque Deus o ressuscitaria. Uma confusão tremenda. Então, nesse ponto, em 2 João, João está orientando, galera, cuidado com esse povo. Se vocês o receberem nas suas casas, vocês estão sendo participantes das suas más obras. É isso que ele fala em 2 João. Já em 3 João, ele está dando um alerta para Gaio, dizendo que existem pessoas que são dignas de ser recebidas. Existem nesse bolo de missionários enviados, existem pessoas que pregam o verdadeiro porquê, que têm o verdadeiro porquê dentro de si. E essas são dignas de serem recebidas. Funcionava mais ou menos assim. João recebia as pessoas em Éfeso, cuidava, enviava como missionário, e em determinados locais, as igrejas casas, que naquela época eles se reuniam em casas, recebiam esses missionários, cuidavam deles cerca de 2 ou 3 dias, davam grana, eles falavam esses 2 dias ali naquela igreja, abençoavam aquela igreja, e 2 ou 3 dias depois, eles iam para uma próxima fronteira para pregar o evangelho. Porém, existia essa certa vulnerabilidade de que, às vezes, pessoas mal intencionadas entravam nesse circuito. Alguns simplesmente por vagabundagem, falando um português bem claro, porque sabiam que iriam ter sustento por 2 dias e dinheiro para viajar depois. Então, algumas pessoas se faziam de missionários e aproveitavam dessa hospitalidade da igreja. E outros com essa função também de levar esse proto-gnosticismo, esse início do gnosticismo, esse evangelho sofisticado que quebra as bases reais daquilo que a gente crê. 3 João, então, consiste de um incentivo. Nós temos 3 personagens, nós temos Gaio. Gaio é o cara que recebe a carta. Gaio é um membro daquela igreja que não é missionário, mas ele é um cara que ama cuidar e ofertar. Ele é um cara que oferta e que ele oferta de maneira fiel, ele recebe, ele envia, ele tem o coração nisso. Então João incentiva ele a continuar. Contudo, existe um problema que está acontecendo na igreja de Gaio. Possivelmente o líder, o pastor de Gaio, seja Diótrefes. E Diótrefes, por alguns motivos, está causando dificuldade, está interrompendo, está quebrando esse processo. Ele não está recebendo e lendo as cartas de João,
ele não está recebendo os missionários e, além disso, ele expulsa da igreja os membros que querem receber os missionários em casa. Um problema na igreja, um problema no avanço dessa estratégia missionária. Quem leva essa carta para Gaio é Demétrio. Demétrio é um cara de testemunho ilibado. A gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco. Ele tem 3 testemunhos na cultura judaica. Quando nós tínhamos 3 testemunhos a respeito de uma causa, a causa estava resolvida. E é por isso que João traz esses 3 aspectos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esse é o enredo. Existe uma orientação a Gaio, existe uma pedra de tropeço na igreja e existe uma mensagem que precisa ser pregada. Vamos junto? Gostaria de ler com você, mais uma vez, o verso 1. Nós vamos expor o verso e aplicá-lo diretamente e vamos prosseguindo assim. Verso 1, leia comigo. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Interessante que em 2 João nós vimos um pouco desse aspecto do que é essa verdade que João fala, e eu dei aquele exemplo que se nós fôssemos cavar no fundo do poço da verdade, nós encontraríamos Deus no fundo desse poço, que Ele é a fonte de toda a verdade. Nesse caso, João está trazendo essa verdade para a pessoa de Jesus, e Ele ama na verdade. Com isso eu quero dizer uma coisa para você: o parâmetro do amor do cristão é a verdade. O cristão jamais pode colocar a verdade à parte diante do amor. Muitas vezes, muitos de nós temos colocado, apoiado relacionamentos e sentimentos com outras pessoas em bases que não são a verdade. E quando nós nos relacionamos com pessoas sem que a verdade seja a nossa linguagem de amor fraternal e o limite do nosso amor, nós não crescemos em relacionamento, porque muitas vezes nos relacionamos com máscaras. Então, ou uma das pessoas se apresenta verdadeiramente, ou nenhuma das duas se apresenta, e não há o crescimento que uns aos outros pode gerar. Então João explica e ensina e exorta e afirma que o seu amor por Gaio é na verdade. Amar na verdade é se proteger. Amar na verdade é nos livrar de amar por qualquer outro motivo escuso. Pessoas buscam relacionamentos nos dias de hoje por conta de conexões. Nós vivemos na era da performance, nós vivemos na era do resultado, nós vivemos na era onde a cada dia necessitamos buscar resultados e precisamos gerar conexões com pessoas que possam nos alavancar para o nosso propósito. Isso tem sido uma linguagem muito comum nos dias de hoje. E ela tem o seu fundo de verdade. O que eu não posso fazer é me relacionar com pessoas de maneira que eu tenho um relacionamento com ela apenas de exploração, onde ela tem verdade comigo, mas eu não tenho verdade com ela. O nosso amor, o parâmetro do amor cristão deve ser a verdade. Todo relacionamento do crente deve ser baseado em amor e na verdade. Dessa maneira você não vai se apegar a relacionamentos abusivos. Dessa maneira você não vai ficar preso a pessoas por conta de carências emocionais, porque a verdade é o parâmetro do amor do cristão. Você tem se relacionado com verdade? É importante. Dessa maneira nós crescemos. Já parou para pensar uma coisa que algumas vezes analisando essa semana, isso analisando eu mesmo, tá, gente? Eu estava conversando com uma pessoa e eu notei que durante a minha conversa com ela, eu estava mais preocupado com a resposta com que eu ia dar do que em ouvir o que aquela pessoa estava falando para mim. Isso não é verdade. Eu não estou dando atenção, não estou escutando o anseio do coração, eu não estou escutando a expectativa, eu não estou escutando aquilo que perturba o meu irmão naquele momento. Isso é falta de verdade. Ouça, preste atenção, veja o que aquele coração está expondo para vocês. Seja verdadeiro, seja intencional e ame na verdade. Amém? Vamos ao verso 2. Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Interessantíssimo esse verso. Alguns poucos comentaristas tendem a dizer que esse verso, João está falando a respeito de uma doença que Gaio está. Então, ele está pedindo para que a saúde de Gaio
seja tão próspera quanto a alma dele é. Ou seja, a alma dele está bacana, ele está bem, ele é um cara que dá frutos, mas a saúde dele não está muito legal. Então é como se João estivesse falando assim, a gente quer que a tua prosperidade, a tua saúde subam ao nível da tua alma. Mas muitos outros comentaristas explicam esse texto de outra maneira. E eu acho que ele tem muito mais contexto, tem muito mais substância. Outros comentaristas dizem o seguinte: João conhece Gaio. Sabe que Gaio tem grana. Sabe que ele é um cara que gosta de cuidar e de ofertar. João sabe que existe uma missão do avanço do evangelho. João sabe que necessita que esse cara continue ofertando. E daqui a pouco ele vai fazer um desafio para João. Calma que nós vamos chegar lá. Mas nesse momento então, João está falando mais ou menos assim para Gaio. Gaio, a saúde da sua alma define a prosperidade do seu bolso. Vou dizer de novo. A saúde da tua alma define a prosperidade do teu bolso. O que João está falando, e eu concordo com esses comentaristas, é que João quer que ele continue prosperando. João, por isso a oração de hoje pelos autônomos, foi pensado pelos autônomos, pelos empreendedores. E eu, com base nesse texto, e pegando esse texto como segurança para falar o que eu vou falar agora, eu desejo demais que você, empreendedores, levantem a mão, por favor, temos? Empreendedores, glória a Deus pela vida de vocês. Eu desejo que vocês fiquem ricos. Fala um amém, Elisa. Eu desejo que vocês cresçam. Eu desejo que vocês prosperem. Eu desejo que vocês avancem. Eu desejo que vocês ganhem muito dinheiro. Vírgula. Na medida da sua alma. É isso que João está falando. João está falando, eu desejo que você fique rico, mas na proporção da tua alma. A tua alma deve ser mais próspera que o teu bolso. A tua alma deve ser mais madura que o teu bolso. A tua alma deve ser o guia do teu bolso. Porque enquanto isso estiver assim, você vai continuar com o seu coração no reino, você vai continuar ofertando e o seu dinheiro vai ser o seu servo, e não você o servo do seu dinheiro. Esse é o incentivo de João. Então, queridos, cuide da sua alma, porque a sua alma pode definir a prosperidade do seu bolso. Algumas almas mais consumistas, algumas almas que gostam mais de cartão de crédito. Entenda algumas razões de por que você não anda tão próspero. Porque a sua alma define a prosperidade do seu bolso. Busque, então, prosperidade da alma, porque talvez dessa forma o seu bolso também fique mais próspero. Amém? Verso 3 e 4. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho, pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. A alegria de João, ela é apoiada em coisas sólidas. É uma alegria que é apoiada em resultados do reino de Deus, em avanço do reino de Deus, porque ele não tem maior alegria que ver os seus filhos andando em verdade. E quando ele olha para isso, ele também vê o que está acontecendo além disso. Filhos andando na verdade significa o reino avançando. Filhos andando na verdade significa fidelidade na pregação do evangelho. Filhos andando na verdade significa o avanço do reino de cidade a cidade, de fronteira em fronteira, e o nome sendo levado. Esse era o porquê desses caras. E eles tinham um porquê muito aguçado, que os fazia andar e levar essa palavra. A alegria do João consiste nisso. Ele não tem alegria maior de que ver os seus filhos frutíferos em Cristo e na verdade. Isso é importante para nós, porque quando paramos para analisar as nossas vidas, de vez em quando observamos que as nossas alegrias, elas estão pautadas em coisas extremamente líquidas, em coisas extremamente corruptíveis, em coisas extremamente solúveis e passageiras. Sabe aquela alegria que você fica, aquela expectativa de chegar ao seu creme de cabelo que comprou pela internet? Uma mulherada, caramba. Sabe aquele tênis que você comprou para correr? Comprou no site e tal. Ah, que expectativa boa, que alegria gostosa. Cuidado. Principalmente se você for andar no Jockey, na Vila Margarida, com esse tênis. Eu gosto desses bairros, tá? Só estou dizendo que todas as vezes que nós apoiamos, estabelecemos, estruturamos e fincamos a nossa alegria numa base que é corruptível, nós corremos o risco de ter a nossa alegria furtada.
Se a nossa alegria for a expectativa por um relacionamento, se a nossa alegria for a expectativa por um próximo evento, se a nossa expectativa for ficar alegre por uma promoção de trabalho. Sabe, meninas, eu concordo com Freud, isso talvez seja a única coisa que eu sei dele, tá bom? Não vou pagar de psicólogo. Mas eu acho legal que toda a psicanálise dele está baseada no que ele entende que a alma do homem jamais achará satisfação. E isso gera aquele desejo de mais. Se você for por esse lado, é isso que vai acontecer com as tuas alegrias. Alcancei o meu próximo nível no trabalho, quero o próximo. Alcancei o meu próximo nível de tal coisa, quero o próximo. Alcancei esse carro, quero o próximo. Todas as vezes que a nossa alegria estiver baseada em algo que os nossos olhos podem ver, essa alegria pode ser tirada. Mas João estabelece a sua alegria no reino que avança e que não pode ser detido, como nós cantamos aqui. É aí que nós devemos apoiar e estabelecer a nossa alegria. A nossa alegria deve ser repleta, cheia, estabelecida do reino de Deus e das coisas do reino. Suas alegrias demonstram seus valores. Quais são os seus valores? Veja com aquilo que você se alegra. É muito fácil de observar e de criar esse radar. Seja sábio, estabeleça a sua alegria naquilo que faz parte do reino de Deus. Versos 5 e 6, vamos juntos? Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, de modo digno de Deus. João agora elogia Gaio. Elogia Gaio não por uma oferta. Elogia Gaio não porque ele passou lá de vez em quando no gasofilácio e deixou alguma coisa. Mas João elogia Gaio por seu procedimento fiel, porque ele pratica fielmente. E eu estabeleci uma frase aqui dizendo que a constância é um convite para a excelência, e a excelência é o caminho para o testemunho. A constância de Gaio ofertando. A constância de Gaio ofertando de maneira incondicional. Porque ele ofertava tanto para os irmãos, como para os estrangeiros. Ele já tinha essa mentalidade e essa generosidade. Só que João o desafia. João fala para ele, olha, eu sei que você tem ofertado para os irmãos e para os estrangeiros, e eles têm dado bom testemunho de você, mas agora eu ainda te desafio um pouco mais. Eu desafio que esses que estão aí, você envie esses caras agora de um modo digno de Deus. Então não olhe para eles como se eles fossem os seus irmãos, não olhe para eles como eles fossem estrangeiros, olhe para eles como se eles fossem Deus. Você está dando para Deus. A constância de João foi um convite para que ele fosse a excelência. E a excelência abre as portas do testemunho. João está sendo elogiado porque ele era excelente. Gaio está sendo elogiado porque ele era excelente. Gaio está sendo elogiado porque ele atingiu um nível de excelência nas suas ofertas. Por isso João testemunha a respeito de Gaio. Sabe quando vão testemunhar a respeito da tua vida? Quando você buscar a excelência. A excelência como mãe de 3, a excelência como profissional, a excelência como marido, a excelência como servo, a excelência como cristão. A excelência abre portas para o testemunho. E a constância é o caminho para fazer essas coisas. Essa semana, buscando o Mateus na escola, nós passamos por uma passarela que tem ali onde a gente está morando. E é uma passarela de metal, e um metal muito forte. E eu atravessei, peguei o Mateus, estamos voltando, trocando ideia. E quando nós subimos a passarela, uma estrutura bem forte ali, aquela passarela, um metal, eu observei que a passarela é extremamente forte, de ferro, maciço, ela tinha marcas dos pés das pessoas. Eu comecei a viajar nisso, você não está entendendo. Comecei a viajar e pensar e tal, e eu já borbulhando, o Mateus olha para mim e fala, pai, por que isso aqui está assim? Eu quase entrei no mistério, ô Eric, na hora. Falei, sabe o que é isso, Mateus? É o poder da constância. Ele olhou assim para mim, vixe, meu pai está viajando. E ele fala, está filosofando, pai? Eu falei, tô. Sabe o que é isso aqui, filho? Do que é isso aqui? É de ferro. Isso aí é forte, filho? É forte, pai.
Sabe o que é isso? É que todo dia tem alguém que pisa aqui. Então, o fazer o simples, mas fazer todo dia, é capaz de fazer você derrotar obstáculos gigantes na sua vida. Fazer o simples todo dia. Sabe qual é o problema? Nós sabemos e não fazemos. Nós sabemos que devemos melhorar a nossa vida devocional com Deus e não fazemos. Nós sabemos que precisamos ler um pouco mais e não fazemos. Nós sabemos que precisamos ter um tempo de qualidade com a família e não fazemos. Não somos constantes com aspectos simples e algumas vezes embarramos ou paramos justamente por isso. Porque precisamos ser constantes e aprender a sermos constantes como Gaio era. Inclusive naquilo que a carta nos fala, que são nas ofertas. Verso 7 e 8. Verso 7 e 8 é interessante porque ele chega meio que nesse cerne, nesse título que eu dei dessa mensagem, que é lembre-se o porquê. João, no verso 7 e 8, ele vai dar 3 porquês, pelo menos que eu enxergo nesses versos, de Gaio continuar com a sua oferta fiel. Vamos ler os versos, 7 e 8. Pois foi por causa do nome que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. É um contraste com 2 João. Em 2 João, João orienta, não recebam esses caras. Se vocês receberem, vocês estão sendo cooperadores das suas más obras. Agora João fala, recebam esses caras, porque vocês recebendo, abençoando, incentivando, dando grana, vocês vão ser cooperadores das boas obras. 3 coisas que nós vemos aqui. O primeiro é a razão, o primeiro é o porquê. Esses caras, eles saíram da sua zona de conforto, saíram da sua vida habitual, saíram da sua cultura, saíram do seu sistema de valores e saíram agora para outras fronteiras por causa do nome. Eles tinham um porquê, era o nome, eles queriam carregar o nome. Então, diante da sua fidelidade, diante da sua abdicação, diante do seu serviço missionário, João fala para Gaio, abençoa esses caras, eles são dignos. Segundo ponto, João fala que eles saíram nada recebendo dos gentios. O que João quer trazer aqui, nesse instante, para essa galera, é porque o que acontecia naquela época, e até 2 séculos antes, existia uma turma de caras, de gente, que era o grupo dos sofistas. O que esses sofistas faziam? Pegavam onda. Não, estou brincando, não é surfistas, sofistas. O que eles faziam? Eles vendiam... Essa piada foi ruim, né, Vitinho? Eles vendiam o seu discurso. Eles entravam em casas ou iam em praças e discursavam sobre determinados assuntos de maneira eloquente e retórica. Só que ao final, todo mundo ia lá e pagava por aquele discurso. Você está pensando que esses caras que pregam hoje em teatro e cobram por uma noite, por uma pregação, são inéditos? Não há nada novo debaixo do céu. João está falando para esses caras, eles não querem se confundir com os sofistas, eles não querem receber nada dos gentios, eles querem levar o evangelho da salvação, o evangelho da graça, de graça. Portanto, Gaio continua cuidando desses caras, é obrigação da igreja cuidar desses caras. Eles não vão receber dos gentios, então é obrigação nossa. Essa é a segunda razão pelo qual João incentiva Gaio a continuar. E a terceira, era uma forma de cooperar com as suas boas obras. O que João está ensinando para a gente é que existe uma tríade missionária. Existe aquele que vai, existe aquele que mantém e existe aquele que envia. E quando essa tríade funciona, tanto aquele que vai, como aquele que cuidou, como aquele que enviou, estão no campo missionário. Você pode não ter sido chamado para ir, e eu já te dou uma boa notícia. Se você não foi chamado para ir, você é chamado para enviar, você é chamado para manter, você é chamado para fazer o voto de sustentar missões, porque esse é o propósito de Deus até hoje. E lembre-se disso, fazendo essas coisas, você está sendo cooperadores deles no anúncio da verdade. Então, Anderson, se você nunca pensou em África, o seu Pix pode ir.
Se você nunca foi a uma obra missionária, a sua oferta pode ir. E dessa maneira, em mente, em coração, em união, você estará indo em missões também, sendo cooperador daquele que está no campo. Verso 9. Do 1 ao 8, a gente viu um pouco de João falando especificamente com Gaio e orientando. Agora, do 9 a 11, o assunto vai ser Diótrefes. Na verdade, no 11, ele volta a palavra para Gaio. Verso 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não dá acolhida. Diótrefes estava lá. Ele era um líder da igreja local. Possivelmente, ele tinha até uma liderança robusta, porque fazer ou tentar fazer oposição a João, no primeiro século, por volta do ano 60, 80, 90, até alguns comentaristas dizem, é algo muito ousado. A essa altura do campeonato, só havia João vivo, de todos os apóstolos. Então, quando João se apresenta lá no verso 1 e ele fala o presbítero, todo mundo abaixa a orelha, porque existiam vários presbíteros, mas essa identificação de o presbítero, todos já sabiam que era João. Mas Gaio estava fazendo frente a ele, não lendo as cartas, falando mal dele e descumprindo as ordens que João dava. Sabe por quê? Porque o porquê de Diótrefes era o seu ego. E quando o nosso ego é o nosso porquê, nós corremos o risco de ficarmos soberbos. E eu já falei uma vez aqui, e repito, que a soberba é a sala de espera do fracasso. O que aconteceu com esse jovem? Por que tanto ego? Por que tanta briga com o apóstolo João? Verso 10. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. João sabe que ele tem um problema. João sabe que, como todo líder que se preze, ele vai ter que resolver essa pendenga. João sabe que ele vai ter que ir até lá, porque de certa maneira Gaio está interrompendo esse circuito missionário. Está quebrando essa estratégia criada e... Perdão, o que foi? Diótrefes, obrigado. Diótrefes, vi ela falando, pensei que ela estava falando, eu te amo. Diótrefes, obrigado, amor. Então, João agora precisa ir lá e resolver esse problema. Com isso eu pensei, às vezes é preciso, antes de ganhar o mundo, arrumar a sua casa. Algumas vezes a gente tem objetivos grandes, objetivos bacanas, objetivos bonitos, mas a gente tem pequenas coisas para resolver, e essas pequenas coisas são chatas de resolver. Quem gosta de TDR? Quem gosta de TDR, levanta a mão. Ninguém gosta, cara. Ninguém gosta. É chato. Só que como um dia nós fomos ao altar e dizemos até que a morte os separe, nós precisamos, tem uma hora que o mais maduro das pessoas tem que chegar lá, e aí é o que eu faço, eu vou lá e falo, Fernanda, você me magoou, você me maltratou, você foi má comigo, e por isso eu queria que a gente conversasse. Ela vem, chora, me abraça, pede desculpa. Estou brincando, a maioria das vezes é o contrário. Mas ninguém gosta disso, cara. É chato, dá trabalho, é ruim. Mas João, ele diz, eu vou lá e eu vou falar para ele o que ele tem falado. Eu vou ser específico. Eu vou resolver esse problema. Algumas vezes a gente tem que tomar essas medidas de sermos específicos e parar de sabotar a gente mesmo. Cara, o que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver isso? É esse ponto que eu preciso resolver? Vai lá e resolve, senão o negócio não avança. Vai lá e resolve. Você tem um problema, antes de querer conquistar o mundo, arruma a tua casa. Deixa as coisas em casa bem organizadas e depois sai para ganhar o mundo.
E é justamente por isso que algumas vezes nós não atingimos certos objetivos, porque deixamos rastros para trás que impedem o avanço, de certa forma. Verso 11. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Estou até pensando agora o nome de quem eu vou falar. João agora orienta Gaio, a palavra voltou para ele. E ele está falando, olha, mesmo aonde você está, com esse cara fazendo esse tipo de coisa aí ruim, indo contra mim, eu tenho certeza que tem bons exemplos aí onde você está. E observe esses bons exemplos, e copie esses bons exemplos, porque aquele que faz o mal nunca viu a Deus. É interessante isso, porque de maneira lógica, para quem lê o texto, está entendendo que ele está falando que Diótrefes nunca viu a Deus. A pergunta que eu faço, como o líder de uma igreja, o líder de uma comunidade cristã, nunca viu a Deus? O que será que mexeu com Diótrefes? Será que foi a vaidade da liderança? Será que foi o assumir de um cargo que o fez ficar egocêntrico e vaidoso? Ou será que o elegeram cedo demais? Ou será que foram precipitados em elegê-lo líder de uma igreja? Das duas formas, nós não temos resposta, cabe a nós uma análise. Principalmente para aqueles que pensam em galgar, em aspirar cargos nas suas promoções de trabalho ou dentro da comunidade que você serve. Sabe por quê? Porque todos nós, alguém já escreveu isso, todos nós somos vaidosos. Uns só sabem esconder mais que outros. Então a questão da vaidade é uma questão que todos os dias, em todas as ocasiões, nós precisamos trabalhar ela no nosso coração. Porque isso pode servir de pedra de tropeço para nós e para a comunidade que nós estamos inseridos. Cuide do seu coração. Imite aqueles que são bons, imite aqueles que praticam o bem, porque toda conduta é um sermão mudo. De manhã, o pastor Márcio apresentou um bebê e, como sempre, de maneira excelente, eu gosto das apresentações de bebê do pastor Márcio. E ele dizia que aquela criança, daqui a pouco, iria fazer algumas caretas que os pais faziam. Daqui a pouco, aquela criança ia falar algumas coisas que os pais falam. Mateus é muito extrovertido e às vezes ele faz umas palhaçadas em casa que eu olho e falo, caramba, o moleque viaja, Fernanda. Fernanda fala para mim, tu faz igualzinho. Porque toda conduta ela serve de exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. E toda conduta é um sermão mudo. Aonde você está no seu trabalho, aonde você está no seu meio, aonde você está, as suas atitudes têm pregado aquilo que você é. Então, mais do que pregar, olhe para aqueles que têm um bom sermão para oferecer para você. E copie aqueles que são bons. Essa foi a orientação de João para Gaio. Verso 12, estamos acabando, pessoal. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Diótrefes contesta, Demétrio avança. São vários versos de 8 a 11 para falar do problema que Diótrefes causa. Geralmente quem dá problema exige mais trabalho. Geralmente quem dá problema exige mais conversa. Geralmente quem dá problema exige um pouco de mais cuidado e até mesmo que todo um grupo pare para cuidar daquele problema. Quem não dá problema avança. Quem não dá problema, deixa a carta lá, entrega a carta, fica com Gaio 2 dias e depois vaza para pregar a palavra. Essa era a vida de Demétrio. Demétrio foi o portador da carta, ele traz a carta para Gaio, ele vai ficar 2 ou 3 dias ali e vai vazar. E eles é um daqueles por quem João está falando, envia esse cara aí de modo digno de Deus. Então veja que muitas vezes não avançamos porque contestamos. Entenda que contestar, eu estou dizendo aquilo que não há de ser contestado. Sabe aquela pessoa cri-cri do grupo? Sabe aquela que 99,9% das pessoas enxergaram para onde deve ir, mas uma contesta e gera problema? Quem contesta, estaciona. Quem concorda, avança.
Demétrio chegou, deixou a cartinha dele, ficou ali, ó, tô andando, tô no processo, vou pregar, para onde que eu vou agora? Vamos ver para onde João vai mandar a gente. Entenda isso. Algumas vezes é a vaidade quem faz a gente contestar, e não um motivo verdadeiro, um motivo bíblico, um motivo palpável. Então preste atenção, se você é um contestador, nem sempre isso é ruim, aliás, a maioria das vezes é bom você analisar e ver aquilo que estão falando. Mas quando não há nada o que ser contestado, feche com o grupo e avance junto. Amém? Versos 13 a 15 para terminar. Muitas coisas eu tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. João deixa claro que precisa estar com o Gaio, quer bater um papo com ele pessoalmente, diz que não dá mais para ficar no online, passou pandemia, vamos ficar junto, vamos ficar no Viva Voz, vamos conversar, tem coisa que não dá para resolver por WhatsApp, eu mandei em texto, você não entendeu nada do que eu falei, eu mandei um joinha com essa cara, você viu mandando joinha com essa, então tem coisa que não dá. Então eu preciso estar com vocês, eu preciso me relacionar, a gente precisa conversar a viva voz e resolver certas coisas. Nada substitui o relacionamento da igreja. Sabemos que o online é uma saída, sabemos que alguns irmãos estão em casa e isso é bom, mas nós sabemos que ser igreja é comungar junto, é viver junto, é poder praticar uns aos outros. E uns aos outros, na maioria das vezes, só pode ser praticado quando estamos juntos. A terceira carta de João, ela mostra para a gente que o trabalho missionário, mesmo com a tecnologia, os meios tecnológicos, o avanço de diversas coisas, ele continua com a mesma base. Algumas pessoas precisam ir. Para que essas pessoas vão, algumas têm que ter enviado. E para que essas sejam enviadas, precisa ter uma igreja local que participe ativamente de todo esse trabalho. Esses caras, eles foram, se prepararam e foram mantidos porque haviam pessoas generosas, que ofertavam e que amavam a causa do reino, portanto eram generosas dessa parte. Algumas coisas precisamos aprender. Primeiro, a obra continua. Segundo, eu posso ser um ofertante generoso para essa obra. Terceiro, juntos, somente juntos, como igreja, é que essa obra avança, porque ela é interdependente uma da outra parte. Olhando para a nossa realidade, como célula, é possível aplicar tudo o que nós falamos aqui. Porque a célula acontece numa casa, é preciso que nós tenhamos vários gaios, cuidando, abençoando, de vez em quando tendo as suas paredes riscadas pelas crianças, mas lembre-se o porquê. O porquê faz a gente suportar mais coisas do que a gente imagina que podem ser suportadas. Lembre-se o porquê. A carta lembra também para a gente que sempre haverão adversidades. Sempre haverão adversidades. Mas eu pergunto a você, onde está Diótrefes? Onde está Diótrefes? Entretanto, nós estamos aqui falando do nome que um dia Diótrefes se opôs. Diótrefes e todas as outras adversidades cairão, mas o nome que é sobre todo nome prevalecerá para sempre. Amém? Você pode ficar de pé? Você crê nesse nome? Nós estamos falando sobre recomeços, nós estamos falando sobre verificar, avaliar, recomeçar coisas em nossas vidas, sonhos que Deus colocou no nosso coração. E é maravilhoso porque aquilo que João fez por Gaio foi o que nós fizemos hoje. Nós pegamos aquela mesma cartinha. Que bonito isso, né? Que da hora você saber que um dia essa carta chegou lá na mão de Gaio, né? E hoje ela chega para nós aqui. É muito da hora fazer essa viagem no tempo e no pensamento, mas é a mesma. E tudo isso é dito para nós. Basta, assim como aqueles que receberam e que tiveram a leitura original da carta, tomar posição. Quem é você na fila do pão? Você é Gaio? Você é Diótrefes? Você é Demétrio? Você está curtindo o processo e você vai? Você é aquele que vai cuidar daqueles que vão? Ou você é aquele que é pedra de tropeço? Que Deus levante entre nós, pela sua santa misericórdia,
pessoas como Gaio e como Demétrio. E a pessoa deles não deve ser exaltada porque eles são pessoas como nós. O que deve ser exaltado é o porquê que eles carregavam. Eles tinham um porquê. E esse porquê era um nome. O nome que é acima de todo o nome. O nome sob o qual todos um dia irão se dobrar, se prostrar e, querendo ou não, confessarão que Ele é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.